Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 25º dia do Propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 15 de maio de 2019, quarta-feira. O tema de hoje é Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está em Lucas 23, versículo 34, a parte A do versículo. Jesus estava ali para ser crucificado, né? Já sendo crucificado. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje nós vamos falar, irmãs, sobre o perdão. Eu acho que eu já falei que tem algumas coisas na vida da gente que é extremamente importante, fundamental para que a gente viva o cristianismo, para que a gente aproveita e tire todo o proveito e flui de todo o poder que Deus tem para nós. Então, eu já falei que uma das coisas importantíssima e que a causa da gente não entender essas coisas é que tem destruído a humanidade, tem destruído a nós mesmos, tem destruído famílias, destruído casamentos, relacionamentos. Então, em primeiro lugar, é aquilo que eu falei há muitos dias atrás. A falta de entender o amor de Deus, a falta de abraçar e receber o amor de Deus, né? Quando você não entende que existe um Deus que criou o universo, que é esse Deus todo-poderoso, sublime, mas que ele te criou e ele te ama, isso aí já começa a desencadear a nossa vida, né? Ele começa a desencadear todos os problemas que vêm na humanidade, porque ali começa a falta de amor. A segunda coisa é quando a gente não se ama, né? A gente não recebe o amor de Deus, a gente não se ama. Quem não se ama não consegue amar o próximo, porque a Bíblia diz amarás o próximo como a ti mesmo. Então ali começa também mais um problema. E o terceiro que eu acho que é esse trio se a gente conseguir resolver esse trio na nossa vida, o amor de Deus, o amor a mim mesma e o perdão, aí não tem quem segura o povo de Deus, né? Só que infelizmente nós gastamos uma vida. Tem gente que passa pela vida com 70, 80, 90 anos, partiu e teve êxodo, não teve êxito nesses 3 pontos. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Perdoar, começar a usar essa frase que Jesus falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, irmãs, porque nós temos vivido um cristianismo, acorda, levanta, vai para a igreja no domingo, vai na quarta, vai nos dias que vocês estiverem nas suas igrejas, mas a gente esquece de Jesus, a gente não tem praticado o que ele ensinou. Eu acho que de tudo que Jesus veio fazer na terra, para mim, eu acho que os pontos importantes foram esses. Demonstrar o amor de Deus, né? Ele foi o maior símbolo do amor de Deus, entregue por nós, e demonstrar como se perdoa, demonstrar como vive uma vida íntima com Deus. Não dá para perder tempo na religião pensando, ele veio para abolir lei, ele veio para não sei o que, para não sei o que lá mais, e os teólogos ficam aí brigando se ele aboliu a lei, se ele não aboliu a lei. Enquanto isso, as coisas práticas, poderosas que ele ensinou, que é o perdão, uma delas, a gente não tem praticado. E nesses dias dos devocionais, vou deixar uma dica da gente, que tal a gente reassistir, né, algum filme sobre a vida de Jesus. Eu estava vendo no Congresso das Crianças que teve na minha igreja, minha filha já está maior, né, com 13 anos, então o congresso tinha muitas crianças pequenas, e no final do congresso a preletora colocou um vídeo com uma canção. Eu tentei achar esse vídeo, o mesmo vídeo que ela usou, não consegui. Se eu conseguir até o final do propósito, eu coloco aqui. Com aquela canção Maranata, porém com imagens
da vida, da morte e crucificação de Cristo, né? Da crucificação e da morte de Cristo. E eu percebi que as crianças ficaram muito assustadas. E as crianças, muitas não conheciam aquela imagem. Isso é entristecedor. Porque como que nós estamos criando uma geração que não conhece a história do seu rei, que não conhece a história do Jesus que nós estamos ensinando para ela. São cenas fortes, são, mas é necessário. Eu quando comecei a conhecer a história de Jesus, eu devia ter uns 8 anos, 8, 9 anos, quando eu realmente comecei a ler a Bíblia, eu ficava chocada, né? Você começa a ficar chocada. E naquela época eu não lembro de filme, eu não tinha nem a gente nem tinha televisão. Então, era só na sua imaginação mesmo, que todo aquele sofrimento, toda aquela dor, né? E depois de muitos anos atrás, foi lançado aquele filme que o Mel Gibson lançou sobre a crucificação de Jesus Cristo, e que foi absurdamente intenso, mas que é a realidade. É a realidade, né? Aquela chicotada que ele levava com aquelas pontas de osso na ponta do chicote, cada chicotada ela arranca um pedaço da pele. E as crianças ficaram ali chocadas, né? Mas especialmente os meninos. Os meninos amam conhecer heróis. Por que eles conhecem todos os heróis que tem por aí, mas a gente não coloca para eles os heróis da Bíblia, né? E ele não conhece o maior super-herói que já existiu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu fiquei pensando naquilo e falando, meu Deus, que geração é essa, né? Que não conhece a história do seu mestre. Mas não é só as crianças, irmãs. Talvez tem muitas pessoas que diz conhecer Jesus e nunca assistiu um filme da vida de Jesus. Às vezes nem nunca leu na Bíblia, porque muitas pessoas não leem a Bíblia. Vai pelo que ouve, pelo que fala. Eu me lembro eu tenho um conhecido, ele é uma pessoa muito maravilhosa, ele é muito católico, é uma pessoa maravilhosa, muito firme na fé dele, super estudado, né? Um advogado, um cara muito conceituado. E, e aí um dia, em janeiro, a gente estava conversando assim do lado de fora da rua, ele já é um senhor, e passaram aquele negócio lá dos 3 reis, folias de reis, sei lá. E ele falou, hoje é o dia, né? E é tão legal a história. Você que lê muito a Bíblia, Rose, como é o nome mesmo dos 3 reis magos? Porque para as pessoas, não sei, né? Talvez para os católicos, eu não vou falar do que eu não sei, mas eu sei que ele, na cabeça dele, ele tinha uns nomes lá, que eu não sei quais são. Não sei, acho que é Beltazar, sei lá, não sei o nome não, gente. E ele falou, quais são os mesmos nomes? Eu falei assim, não tem nome. Aí ele falou, como não tem nome? Aí eu falei, não existe nome deles na Bíblia. E também não se sabe se foram 3. Lá está falando que os reis magos visitaram Jesus e levaram-se 3 presentes. Então supõe-se que seja 3, mas pode ter sido mais, não se sabe. E aí mostrei para ele na Bíblia, ele falou, como que não? E ele ficou chocado, porque tipo assim, como eu, um advogado, uma pessoa tão, né, como é que é isso? Como é que eu me deixei levar por isso? E eu mostrei na Bíblia e ele falou, de onde esse povo tirou isso, que tinha esses nomes? Eu falei, não sei. Não, na Bíblia não tem, né? Pelo menos na minha Bíblia não tem. Então, eu estou falando essa história para a gente entender que muitas pessoas não leem a Bíblia. Então, se não leem a Bíblia, não vai conhecer a história de Jesus. Mas vamos entrar nessa parte do perdão. Então, Jesus passando por tudo aquilo que ele passou, não só o sofrimento, aquele sofrimento absurdo até a morte, mas ele foi rejeitado, ele foi caluniado, né? Ele foi espancado, tudo que Jesus passou. E ele vira, no finalzinho ali, ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós precisamos descobrir o poder desta oração. Nós precisamos descobrir o poder dessa oração. Uma palavra tremenda que eu aprendi também há uns anos atrás e que eu tenho tentado recitar e virar um fôlego de vida, essa palavra de Provérbios, capítulo 19, versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, mas a sua glória
é ignorar as ofensas. Irmã, pensa nessa palavra. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Daqui a gente já entende que uma pessoa que guarda ofensa, ela não é sábia e ela não tem paciência. E ela não sabe nem o que é glória. Porque um homem que ignora uma ofensa, ele é um homem que ele está cheio de sabedoria, ele tem paciência e ele sabe que a sua glória é muito maior do que a ofensa que ele recebeu. E eu quero ler Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, para a gente entender um pouco a seriedade da falta de perdão. Por que eu resolvi falar desse assunto? Não sei, porque o Espírito Santo trouxe no meu coração, né? Porque nem era esse o devocional de hoje. Eu já tinha deixado os devocionais, eu não deixo muito devocionais preparados, eu tenho os temas, mas eu não deixo eles preparadinhos, eu deixo para fazer bem fresquinho assim. Mas domingo eu tive um tempo e eu resolvi deixar uns devocionais preparados. Eu deixei devocional preparado até na quinta-feira. E Deus, como Ele comigo, Ele não deixa eu comandar muita história. Ele mudou ali todo o curso. E o de ontem foi novo, o de hoje é novo. E está guardado os que eu preparei no domingo. Então Deus é maravilhoso. Quantas mulheres, irmãs, eu tenho visto, quantas mulheres, porque Satanás tira proveito de que nós mulheres somos mais sensíveis, somos mais atentas aos detalhes, às coisas pequenas. Ele tira proveito disso e está fazendo as mulheres viverem dentro de uma caverna de escuridão, de tristeza, de desgosto, de derrota, de ciclos. A vida entra ano, sai ano e tá aquela vida amarrada, aquela vida perturbada, não tem prazer nas mínimas coisas, não tem prazer em acordar uma segunda-feira, não tem prazer em trabalhar, não tem, tudo é difícil, tudo é um peso, porque está carregada de falta de perdão. É muitas mulheres, tá? E não tem coisa mais difícil do que conviver com uma pessoa amargurada. Eu conheço gente amargurada, eu sei o que eu tô falando. É fácil? De jeito nenhum. Talvez é a coisa mais difícil da vida de um ser humano. Depois da morte, talvez, né? De perder alguém, a coisa mais difícil é o perdão. É muito difícil, é muito dolorido, mas há um poder sobrenatural que quebra esse domínio, que quebra aquilo que está tentando roubar, minar a nossa vida. A falta de perdão, irmãs, ele apodrece os seus ossos, ele enfraquece a sua carne, ele rouba o seu fôlego de vida, ele rouba a sua vitalidade, ele rouba o seu prazer de viver. Você dorme e acorda dentro do mal, pensando mal, alimentando demônios que está te destruindo dia após dia. Então vamos ler essa história para a gente entender um pouco a seriedade das coisas, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. Então Pedro, o tema o tema que está na palavra está falando, quantas vezes se deve perdoar um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou ter que lhe perdoar? E Jesus disse, ele disse, até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí ele conta uma parábola para eles, a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele como pagar, o Senhor ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga, porque isso era um costume da época, né, irmã? Se não tivesse dinheiro para pagar, você tinha que vender tudo que você tem para pagar aquela dívida.
Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou e disse: Sê paciente comigo, e tudo eu vou te pagar. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e o perdoou-lhe da dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou com um conservo, que também lhe devia 100 denários, muito menos do que 10.000 talentos. E arrancando e agarrando ele, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e eu vou te pagar. Ele, entretanto, não quis. Antes, ele indo, lançou esse conservo na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceu-se muito e foi relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Né? Foi relatar ao Senhor desse servo. E ali ele fala: Então o Senhor mandou chamar ele e disse: Servo malvado, eu perdoei a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia fazer igualmente, compadecer do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, irmãs, essa aqui é uma parábola, né? Contando de um homem que devia ali 10.000 talentos e ele pediu perdão, foi perdoado, veio alguém que devia a ele e ele nem se lembrou de que um dia ele foi perdoado também. E ele lançou aquela pessoa na prisão. Mas quando esse senhor fica sabendo, o senhor vai, chama a atenção dele, relembra: eu não te perdoei, por que você não pode fazer o mesmo com seu irmão? E eu vou te lançar aos verdugos. Verdugos eram os atormentadores. Verdugos aqui representam os demônios que atormenta. E a própria palavra está falando que é algo espiritual, porque está dizendo assim: assim também, isso foi Jesus falando, assim também o meu Pai Celeste vai fazer com vocês, se no íntimo vocês não perdoar cada um a seu irmão. Vai fazer o quê? Vai entregar as pessoas que não perdoam para os verdugos. E vão ser atormentados pelo resto da vida, né? Até que pague a dívida. Falou que ele entrega aos verdugos até que pague toda a dívida. Isso é uma palavra muito séria, muito séria. Nesta manhã, irmãs, lembra da história de Jesus, traz na sua mente aquele mestre maravilhoso que morreu na cruz por nós. É fácil perdoar? Não é fácil, irmãs. Talvez nós vamos ter que chorar lágrima de sangue, nós vamos gemer, nós vamos urrar. Eu não sei se vocês conhecem o que é isso, né? De dor. Vocês já choraram assim de dor? Não só da dor que você sofreu, mas da dor de você entender a dimensão espiritual e da dor de você entender que você precisa agir no mundo espiritual para salvar sua própria vida, porque se você não tomar essa decisão espiritual, você não vai romper, você vai viver sua vida miserável a vida inteira. E às vezes nós colocamos essa dor num cantinho e vamos vivendo, vamos levando a vida, né? E aí você começa a ver que a vida não vai muito para frente. Você não entende o que é. Você fala: meu Deus, mas já sofri tanto. Mas mesmo assim minha vida não anda. Eu não estou muito de sorte mesmo. Mas é porque tem muita coisa no íntimo que não foi perdoada, que não foi liberada, que não foi entregue aos pés da cruz. Nós precisamos aprender a ter misericórdia do outro, como Jesus teve de nós. Eu vejo muito nos casamentos, irmãs, homens que de repente eram um bom marido, começa a fazer algo que a esposa nunca imaginou, né? Começa a entristecer o coração dessa esposa, seja com coisas pequenas, seja com coisas grandes, né? Seja uma traição, ou seja um vício na pornografia, ou seja, começa a descambar por um lado e cantar outras mulheres, ou
ou falar algo que entristece a mulher, eu não sei o que é, né? Sei que às vezes no decorrer do caminho uma pessoa pode mudar, pode pegar um vício ruim na vida. E eu não entendo como que a gente tira os olhos de tudo que o homem já fez de bom e volta os olhos para esse erro. E muitas estão destruindo seus lares, né? Pegando na mão de Satanás, pegando na mão daquele que está vindo fazer a destruição e falar, vamos sim, vamos destruir isso tudo aqui. E não tem misericórdia desse homem. É fácil? Claro que não. Não é fácil. Mas aí elas se agarram naquela dor, porque ele falou isso comigo, porque ele fez isso, porque ele me humilhou. Sabe o que está acontecendo com a gente, irmãs? Se nós andássemos mais com Jesus, talvez essas coisas não atingiriam tanto a gente. A gente ia sofrer? Ia. Mas a gente entender que a glória de Deus é tão maior que essas picuinhas. A gente enxergar que o outro é um pecador miserável e que está andando, talvez, a caminhos largos para o inferno, e que ele precisa de Jesus. Que ele precisa do amor de Jesus. E talvez a única manifestação do amor de Jesus para aquele homem, ou para aquela pessoa que te feriu, para aquele filho, para aquela sogra, para sei lá quem foi, talvez seja a manifestação do seu amor. Talvez os demônios que estão ali levando aquela pessoa à destruição, talvez vão ser destruídos, porque o amor tudo destrói. O que venceu a morte foi o amor de Jesus por nós. O que venceu, o que Jesus venceu, todo o principado, potestade, tudo, o amor de Jesus por nós, o perdão dele para conosco. Jesus morreu há 2000 anos atrás, já liberou o perdão para a sua vida, para o que você vai cometer hoje, pelo que você cometeu ontem, pelo que você vai cometer amanhã. O perdão dele já foi liberado, você está com acesso, é só ir lá e falar, Senhor, me perdoa. E antes de você falar, Jesus já fala para Deus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu sei que essa palavra é difícil, ela é dura, talvez alguma mulher vai ouvir isso, vai falar assim, você está falando isso porque você não sabe o que eu passei, né? Talvez é coisas absurdas, irmãs. Tem gente que perdeu parentes, familiares assassinados, tem gente que passou por coisas que não dá nem pra gente imaginar. Mas a dor, o ferimento, ele tem diferentes níveis de dores, mas o perdão é o mesmo, não tem jeito, é o mesmo. É uma decisão no seu espírito, no seu coração. Você quer viver uma vida plena, uma vida livre? Uma vida livre. Deus conquistou para você uma vida plena, uma vida de liberdade. Não estou dizendo que nós vamos viver no paraíso, né, irmã? Que o paraíso é só lá no céu, né? Mas a gente vai ter clareza, a gente vai ter força, a gente vai ter paz para vencer os desafios. Vamos aprender a perdoar. Vamos aprender a perdoar. Que esse devocional de hoje desperta no seu coração a dimensão da seriedade que é viver sem perdão e desperta em você a dimensão que é, a maravilha que é aprender a perdoar. Como nós vamos fazer a obra do Senhor, irmã, se a gente não perdoa? Quantas pessoas dentro de igreja com picuinha, ai, porque o pastor falou isso, porque o pastor olhou diferente. Meu Deus do céu, eu não entendo, irmãs, eu não entendo certas coisas. Eu sofro também, tá, gente? Não pensa que vocês, essa mulher não deve sofrer, não deve passar nada. O que eu já sofri na minha vida não tá no gibi. Mas eu aprendi isso. Chega uma hora que você caminha com Jesus, Jesus começa a blindar seu coração e você fala assim, oi, quero nem saber. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Às vezes a pessoa está estressada, a pessoa está cheia de problema, infeliz. E nós que temos o Rei dos Reis, que temos a vida eterna,
que temos toda essa grandeza da palavra de Deus, a gente se iguala a eles. A gente se iguala a eles e fica ali com aquela falta de perdão, fica ali alimentando esses verdugos. Aquilo que nos atormenta são verdugos. Jesus é quem falou, não sou eu. Jesus disse: assim vai fazer o meu Pai Celeste com vocês. Se vocês não perdoar, vai ser entregue aos verdugos, os atormentadores por toda a vida, até que pague a dívida. Você vai pagar a dívida como? Se você não perdoa. Vamos ter mais misericórdia, sabe, irmãs? Vamos ter mais misericórdia, especialmente dos nossos. Não adianta a gente ter misericórdia de um pecador que a gente viu na televisão. Ai, coitado, vai pegar pena de morte, tinha que ser perdoado. Eu sou contra a pena de morte, querida. Eu não sou a favor, porque Jesus falou, mas o seu marido, você está matando ele a cada dia, mandando ele para o inferno. O filho também que fez algo, o patrão, a mãe, o pai. E aí a hipocrisia bate na porta da gente. Ai, tem que perdoar. Nossa, aquele drogado que tem lá no meu bairro. Ô, Senhor Jesus, perdoa. A gente tem que ser mais realista, irmãs. É por isso que o inimigo deita e rola na vida da gente, por causa da nossa hipocrisia, da nossa farisaico, né? Farisaísmo. A gente, vamos ser sinceros, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Eu não consigo perdoar. Agora eu quero ensinar uma oração para vocês, né? O próprio Pai Nosso falou para quando nós orarmos, nós dizer: Pai, perdoa os meus pecados como eu perdoo os meus devedores. Será que a gente pode fazer essa oração? Ou quando chega no Pai Nosso, a gente tem que pular essa parte? Nós temos que aprender a olhar para aquele que nos feriu e, se possível, até liberar com a nossa própria boca, dizer: olha, você é livre. Eu não quero saber o que você falou de mim. Se nós andarmos mais com Jesus, você vai saber quem você é. Você sabendo quem você é, você vai saber que o inimigo te odeia. Você sabendo que o inimigo te odeia, você vai saber que ele está usando pessoas para te atingir. Então, para que você vai se ofender? O que eu ouço de mulheres? Ai, porque o meu marido me humilhou. Porque, pelo amor de Jesus Cristo, você vai viver quantos anos com esse marido desse jeito, querida? 20, 30 anos. Não estou mandando separar, porque o problema não é a separação. O problema está em nós. Se não for esse marido que humilhou, vai vir outro, vai vir outra pessoa. O problema é que a gente tem que ser curado. Essa sensibilidade à ofensa, ela já vem desde a sua infância. O inimigo já vem trabalhando ali, ó, pouco a pouco. Pouco a pouco. E aí virou aquela... Ele já sabe o ponto que ele te atinge. Então vamos perdoar os nossos. Eu tive uma experiência de perdão semana passada. E eu vou contar para vocês no final do devocional, o dia que for liberar o devocional que Deus me deu naquele dia. Perdão é um processo longo. Talvez você vai conseguir perdoar, mas você não vai conseguir conviver, né? Talvez não tenha necessidade de conviver, mas talvez Deus quer que o perdão entre num nível mais profundo de que você volte a conviver. Então, assim, o perdão é um processo, é Deus que vai te direcionar. E, a princípio, perdoar. Ficar livre, deixar o outro livre, ficar livre daquela dor, né? Segundo, aí, Deus vai levando mais profundo no nível do perdão. Mas uma oração que eu quero ensinar aqui, foi a que me ensinou sobre o perdão de algo, assim, foi transformador. E eu quero indicar para vocês, e eu quero fazer um propósito com vocês hoje. Você vai pegar pessoas que te chateou, seja lá se é uma, se é mais de uma, não sei. E a partir de hoje, você vai começar a fazer o seguinte: por 21 dias, só para você ter uma ideia, para você ter uma noção de como é que vai ser. Por 21 dias, você vai pegar essa pessoa, toda hora que você lembrar dessa pessoa, você vai orar por ela.
E você vai orar abençoando essa pessoa. Você vai lembrar dela e vai começar a abençoar ela. Vai desejar coisa boa para ela. Não importa o que ela te fez, não importa. Esquece o que a pessoa te fez. Esquece que talvez a pessoa merece morrer, que a pessoa merece uma prisão, sei lá o que a pessoa merece, né? Mas esquece isso e começa a liberar a bênção de Deus na vida dessa pessoa. Lembrou da pessoa que te magoou? Senhor, eu desejo que ela seja próspera. Eu desejo que o Senhor abra as portas para ela. Começa a desejar coisa boa. Vai ser difícil, mas nossa, não vai nem sair a palavra. Você vai querer, você vai ver como é que vai começar a brotar uma raiva dentro de você tão grande. E isso vai ser bom para você entender o quanto de imundícia esse sentimento por essa pessoa está gerando em você. Então você vai todo dia, toda hora. Lembrou da pessoa? Lógico que automaticamente, quando você lembrar da pessoa, você vai lembrar da dor que você sentiu. Você põe sua dorzinha de lado, você bota ela no pé da cruz, aí você começa a oração, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, e você começa a liberar a palavra de bênção sobre aquela pessoa. Senhor, libera essa pessoa. Senhor, abre os olhos dessa pessoa para que ela veja a sua bondade, para que ela veja a sua misericórdia. Não vai orar nada além de coisa boa. Não vai pedir o juízo de Deus, não precisa, irmã. A gente não precisa pedir juízo de Deus. A Bíblia diz que tudo que plantamos colheremos, né? Então, Deus é que vai acertar as contas com essa pessoa. E também não fica sonhando com a vingança que Deus vai trazer sobre a vida da pessoa, porque às vezes Deus até nem traz. Ele perdoa a pessoa e já traz uma restauração. Vai ter correção? Vai ter, mas vamos focar em abençoar essa pessoa. Irmã, se você entender que aquilo te liberta, mas te liberta, pode ser a corrente mais poderosa que estiver te prendendo. Aquilo cai por terra. E quando chegar, talvez vai precisar mais de 21 dias. 21 dias eu estou dando a dica do propósito. Talvez vai precisar de muito mais. Vai precisar de meses, vai precisar de um ano, vai precisar de muito mais. Você vai estar amando a pessoa. É sério, é sério. Eu fiz essa experiência com uma pessoa que merecia, sei lá o que aquela pessoa merecia, mas você começa a ter uma compaixão pela pessoa, você começa a entender a miséria da alma daquela pessoa, você vai ver. Então, neste dia, é isso que o Senhor quer falar conosco. Ele quer nos ensinar essa oração. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós, mulheres que somos casadas, irmãs, vamos tentar buscar ser adjuntora. Eu vou falar sobre isso mais pro final. Vamos tentar ser adjuntora. Não vamos... Como é que a gente vai viver em pé de guerra, irmã? Com uma pessoa que dorme com a gente todo dia. A gente tem problema? Tem. Mas ou a gente escolhe viver uma vida bacana, ou a gente vai escolher viver uma vida perturbada por esses verdugos. E aí vai chegar uma hora que o cansaço é tão grande, o desgaste é tão grande que a gente mete o pé em tudo e acaba com tudo. E depois que tiver tudo acabado, você vê que aquilo nem era tão grande assim, né? Era a visão que foi deturpada por causa da dor, por causa das afrontas. E o mundo hoje, ele te ensina que você não pode aguentar nada, que nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para aguentar nada, mas o que Jesus disse é: pega a sua cruz e siga-me. Aprende comigo, que sou manso e humilde de coração. Ele é o Rei dos Reis, ele desceu na terra, se fez homem para nos ensinar. E outra oração é essa. Leia Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Aprende a ter paciência. Aprende a ignorar a ofensa. Se você não é o que você ouviu, deixa pra lá, irmãs. Foca no que você é. Abençoa aquela pessoa, libera amor. Tá faltando amor na nossa vida. Tá faltando muito amor na nossa vida. Que Deus, assim, completa essa palavra no coração de vocês, de cada uma de nós. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que nós venhamos ser limpas. Nós precisamos ser limpas. Sabe quando a gente olhar nos olhos de Jesus e Jesus olhar nos nossos olhos, a gente saber que você tá transparente para Ele.
Você saber, Jesus, eu não sou uma hipócrita. Eu não estou falando do seu amor e é mentira. Eu odeio as pessoas, eu guardo mágoa, eu sou ranzinza, eu sou rancorosa, eu quero vingança. Deixa Jesus olhar para dentro dos seus olhos com os olhos dele de amor. Quando os olhos de Jesus se encontrar com o seu e você for consumida por aquele amor, você sentir aquele toque, você lembrar de toda a bondade que ele tem tido por você, não tem como a gente não exercitar essa bondade com o outro. Não tem como. Aí sim nós vamos tornar verdadeiramente adoradores, nós vamos tornar verdadeiramente intercessores. Aí nós vamos viver um evangelho real. Porque o que falta no mundo é viver um evangelho real dentro da nossa própria vida, dentro da nossa própria casa. Então é isso, tá bom? Tenham um bom dia, que o Espírito Santo completa a mensagem no coração de vocês. Beijo, fiquem com Deus.